Doutora, Legal. temos público teen de meninos, meninas, temos avós, temos tias, Legal. temos mães, temos preparadores, temos profissionais, temos médicos. A gente tem todo mundo que a gente tem conseguido ao longo do tempo cativar com as nossas lives, em decorrência de um grande sonho. Vocês duas fazem parte desse sonho, porque, bom, gente, só para contextualizar, essa live é uma live extremamente importante para todos nós, aqui de casa, para nossa família, e para tantas e tantas pessoas envolvidas, porque essa live, ela conta um pouco o que é o projeto Paz e Agora. É sobre isso que eu vou falar com vocês, beleza? Inclusive, se a Roberta puder escrever aí, para eu poder deixar em destaque alguma informação para a gente deixar aí, eu agradeço imensamente. E o assunto de hoje, Roberta, o tema é esse. O que é Paz e Agora? Esse projeto que eu e a Carol e tantos profissionais brilhantes do Brasil todo preparamos para vocês. Doutora Flávia, dermatologista, doutora Bianca é uma nutróloga, elas, além de serem minhas amigas, elas me ajudaram desde o início do processo de quando nós começamos a sonhar com esse projeto. Para vocês que estão chegando agora, vem chegando, sejam muito bem-vindos. Bom, galera, eu queria contar para vocês. Primeiro, boa tarde, doutora Flávia, boa tarde, doutora Bianca. É um privilégio ter vocês aqui. Então, vamos num boa tarde bem alto. 1, 2, 3 e... Boa tarde! Boa tarde! Coisa Não, vou linda. falar com tarde curitibana. Boa né? tarde, Boa gente! Tarde! Boa Então, tarde! Ó, Paz e Agora. Tem muita gente perguntando, então deixa eu já escrever, peraí. Todo mundo curioso. Deixa eu escrever aqui, ó. Paz e Agora. .com.br E agora? pazeagora.com.br. Pronto, fixado. Bora lá. Se tá fixado, tá lá o www.pazeagora.com.br. Vamos pro assunto. Seguinte, galera. Há muito tempo atrás, quando a gente estava grávidos quando estávamos grávidos do José, a Carol com aquela barriga mais linda do mundo, eu comecei a ficar maravilhado com tudo que eu estava aprendendo e com tudo que eu estava vivenciando, tipo, do meu lado. A gravidez é a coisa mais mágica do mundo, cara. E eu fiquei muito comovido, emocionado, e aquilo mexeu profundamente com a minha vida. Eu estava fazendo Ilha de Ferro e eu queria produzir conteúdo para a internet, mostrando tudo que a gente estava vivendo. Na época, eu fiz o orçamento e era uma loucura eu poder bancar o projeto. Eu fiz reuniões, eu ia para hamburgueria, né, mano? Eu ia para hamburgueria ter conversa com profissionais. Vários profissionais. Eu ia para France Café, eu ia para não sei o quê. Cada hora arrumava uma reunião diferente, tentando arrumar alguém para me ajudar a desenvolver esse projeto. Eu não consegui. E é nesse ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando eu estava praticamente para desistir, veio uma força tão grande, uma luz tão grande, que me fez pensar assim, o que seria o melhor que poderia acontecer com essa ideia que você tem, Júlio? E eu falei assim, o melhor seria alcançar o maior número de pessoas. Tá, se eu não tenho recursos, o que eu faço? Qual foi a ideia que eu tive? Bater numa emissora. Como eu estava com um contrato com a Globo, eu levei essa ideia pro... É que estão falando para desativar os comentários. Vê aí se a Roberta fala para... Peraí. Se a Roberta quiser que volte, fala para mim aí, tá? E aí, o que aconteceu? Eu queria que chegasse no maior número de pessoas possíveis o que eu estava vivendo com a Carol. Então, eu decidi levar para a Globo e a Globo realmente comprou a ideia e eles resolveram colocar esse programa no ar nas manhãs. No programa, na época, era o Mais Você. Era o Bem-Estar. Na época, era o Bem-Estar. A gente produziu conteúdo o antes, durante e o depois da gestação do José. O sucesso foi tamanho que acabou o programa. Ele ficou mais tempo do que se esperava. E hoje ele é um dos sucessos no Globoplay. Ele foi para o streaming e a galera tem assistido muito ele no Globoplay. É gratuito, qualquer um pode assistir. Chama Sou Pai e Agora. Beleza. Fomos agraciados novamente com uma bênção divina, com uma bênção de Deus, com a gravidez do Dudu.
veio o confinamento, veio a quarentena, veio tudo que a gente ainda está vivendo. Várias e várias e várias pessoas me deram a ideia de fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. Isso foi uma razão. Segunda razão, desde que esse programa foi para o ar na Globo e que ele foi para o streaming, nós não paramos de receber. É uma demanda diária, sempre foi muito grande, de pessoas querendo dicas, de pessoas fazendo perguntas, de pessoas querendo saber mais da nossa vida, de pessoas querendo entender como que está sendo o desenvolvimento do José, pessoas querendo que a gente mostrasse o nosso dia a dia. Paralelo a isso, as pessoas começaram a me dar a ideia de, durante a quarentena, já que estávamos aqui, para fazer alguma coisa que pudesse tocar todos os lares, todos os lugares, todas as pessoas, todas as mães, pais, avós, irmãos e tal. Aí eu planejei. Vários amigos me estimularam. Um tentou até o fim, mas a gente não conseguiu seguir junto na ideia. Até que o Dr. Mantelli, o obstetra, que fez o parto do Dudu e fez os 2 pré-natal dos nossos meninos, ele falou: Júlio, faça esse projeto. Não existe nada parecido no Brasil, não existe nada parecido no mercado, não existe nada igual. Faça que vai dar certo. E eu me candidato aqui a já estar com você. Cara, a gente saiu de lá, parecia que a gente tinha ganhado na Mega Sena do amor, na Mega Sena da sorte, na Mega Sena sei lá do quê. Só que aí começou um grande problema. Como que eu ia conseguir gerir o desenvolvimento desse projeto? Porque é muito complexo, é muito difícil. A gente tinha um material humano, tínhamos alguns profissionais, mas a gente não tinha como desenrolar. Era humanamente impossível. Cara, o que eu conversei com gente, o que eu pesquisei. Aí voltou toda aquela guerra lá de trás, antes do programa da Globo. Tá dando para acompanhar, doutora Flávia, o raciocínio? Posso seguir? Não tá quieta, mas tá entendendo. As branquelas então tá bom. que estão pegando tudo. Aí começou aquela guerra para quem que vai ajudar, como que eu vou pensar, como que eu vou cranear, como que eu vou desenvolver os roteiros, como que eu... Uau, era muita coisa. E aí, de repente, eu tive mais uma vez uma não sei se pode chamar de epifania ou um momento de uau, tá ligado? De iluminação divino, que eu falei assim, cara, doutora Flávia, que eu conheci há 10 anos atrás, em Curitiba, sempre foi uma mulher com uma luz e com uma iniciativa e com uma proatividade muito acima da média e sempre demonstrou muito carinho e muito solidária. E aí eu escrevendo no meu Facebook todos os dias, eu percebi que ela começou a estar um pouco mais frequente nas minhas postagens do Facebook. Eu falei, uau, isso é um sinal. Peguei o telefone e liguei para a doutora Flávia. Ela assim, mano, o que esse cara tá me ligando, né? Depois de tanto tempo. Eu lembro, era uma terça-noite. Era uma terça-feira à noite, né? Uma terça-feira à noite. Aí eu falei assim, cara, preciso falar com a doutora Flávia. Tive essa ideia. E aí eu comecei a conversar com ela e colocar todo o meu sonho, tudo que eu vivia com a Carol no meu dia a dia, dessas demandas, do volume de perguntas, de coisas que as pessoas queriam saber, das coisas que as pessoas queriam aprender, exemplos que elas queriam, e a ideia do projeto que eu tinha, e que foi discutido com o Dr. Mantelli, que é um cara com uma visão muito à frente do nosso tempo. Vale lembrar isso, né? Sim. Dr. Mantelli, você é um cara que está com a visão além do alcance. E eu levei tudo isso para a doutora Flávia. Ela, muito fina, tranquila, serena, ela, Júlio, eu estou aqui para tocar isso com você. Eu vou te ajudar. Tranquila. Tipo, doutora Flávia. Tipo, eu tava enlouquecido. Aí, ela, calma, veio toda fina. Isso. Eu posso fazer. Você me perguntou, você conhece alguma jornalista que trabalhe com... específica de medicina? Que trabalhe com pautas médicas? Júlia, falei, até conheço, mas melhor que isso, eu e minha filha podemos fazer isso com vocês, com o maior prazer. Abençoado dia, velho. Abençoado dia. Como que você me sentiu, doutora Flávia, aquele dia? Eu tava no meio da pandemia. Sim. Já, né? Tava no início da pandemia, né? Já tínhamos 2 meses. Carol grávida dessa
Meu maravilha. Dessa coisa mais amada, dessa linda. Coisa mais linda do planeta. E assim, né? Você estava animado com a ideia e o nascimento do projeto, mas ao mesmo tempo você estava assim inseguro porque você não sabia por onde começar, na verdade, e a quem recorrer. Não, é jornalista, é médico, que médicos vão, que assuntos a gente vai falar. Era a produção, era a pauta, era a edição, era lançamento. Exatamente, né? E aí nós todos aqui somos cheios das ideias, né? E começávamos a falar, era um brainstorm. Pensa numa mulherada doida nas ideias. Mas foi muito legal, porque em seguida eu falei com você, eu liguei para a Bi e falei da ideia, ela achou super legal, porque para a gente assim, é um desafio, porque não deixa de ser o dia a dia da gente, né? Como médicas, estar cuidando da saúde, do bem-estar, passando informações coerentes, informações responsáveis para as pessoas, nem que não sejam nossos pacientes direto, mas através das redes sociais. E a gente achou muito incrível essa oportunidade de estar convivendo. Para mim, como mulher, como mãe também, que já tive a experiência de ter os meus 2 filhos, apesar de já estar há tanto tempo, né, já crescidos, mas eu acho que a experiência própria da gente de ter passado por essas fases e se identificar, porque por mais que passe o tempo, por mais que as pessoas sejam diferentes, de profissões diferentes, de condições ou de lugares diferentes do país, todos passam pelas mesmas angústias, mesmas dúvidas, mesmos desejos, né? Então, desenvolver isso foi muito legal. E para a Bi também, porque a Bi trabalha com eu lembro que o que fortaleceu a minha decisão, assim, e o meu sentimento de tranquilidade, do tipo, uau, agora eu cheguei no cume da montanha, consegui escalar, achei o que eu precisava. Sabe quando você fala, uau, agora eu tô vendo tudo mais claro, mais nítido? Foi quando você, obviamente, né, você é uma médica que eu não tenho nem adjetivos para tamanha qualidade do teu trabalho, mas você falou uma coisa muito importante que veio assim, você falou assim, Júlio, presta atenção, eu sou de uma geração, Bianca, minha filha, é de outra geração, que estamos ambas trabalhando em conjunto para tal coisa. A Bianca está fazendo nutrologia infantil, né, Bianca? Materno-infantil. Você que é uma dermatologista, enfim, renomadíssima, professora e tudo mais, e que ama esses... Então eu falei assim, uau, que dupla! Tipo, eu queria só uma jornalista incrível que pudesse me ajudar a roteirizar e tal. Eu consegui uma dupla criativa, uma dupla de médicas, uma dupla de roteiristas, uma dupla e de pessoas generosas. Então, assim, realmente vocês mudaram o rumo da minha história, da história desse projeto e que, obviamente, vai tocar e iluminar todas as famílias que tiverem contato com isso, né? E pelo nosso lado é muito legal, né, Gil? Porque a minha área, né, quando eu trato as gestantes, as crianças, eu tento educá-los da melhor maneira possível. Então, meus pacientes sabem, depois da primeira consulta, eu dou literalmente uma aula no PowerPoint para eles entenderem por que eles usam essas vitaminas, por que é importante o intestino, por que é importante o sono, tal. Então, essa ideia desse projeto, da gente levar essas informações para muito mais gente do que eu consigo alcançar, é muito legal, porque essa ideia... Foi isso, né, que a doutora falou mesmo para mim, e você também é. A gente tem que reeducar essa população, mostrar para as pessoas o conhecimento para que parta delas a iniciativa de chegar para o médico e perguntar por que isso, Exato. por que não aquilo, de questionar, de ser proativa, sabe? De não só aceitar o que o médico disser e perguntar, doutor, por que não mais aquilo? Porque, entende? Questionar. Participar mais interativamente. Eu sempre, todo menino, sonha em ser polícia bombeiro quando é criança, certo? Verdade. Concorda com isso? Sim. E depois vem outras profissões que acabam chamando atenção por qualquer coisa, tipo piloto, por causa do carro e tal. Mas todo menino tem dentro de si esse ímpeto de querer ajudar e salvar e proteger. É muito doido isso. Super-herói, né?
O instinto de super-herói, perfeito. Eu cresci com esse instinto de uma forma muito, muito forte, por conta do meu irmão, que teve distrofia muscular. Eu cresci no meio, nos hospitais, eu tive muito contato com a maior cientista brasileira chamada Maiana Zatz. Eu cresci querendo ser um super-herói que pudesse ajudar. Inclusive, o meu trabalho de ator, ele nada mais, nada... Assim, obviamente que ao longo do desenvolvimento da minha carreira como ator, eu fui me apaixonando por Shakespeare, Nelson Rodrigues e por aí vai. Mas a minha verdadeira o meu verdadeiro instinto como ator é poder tocar e transformar a vida das pessoas, é poder fazer com que as pessoas sonhem, que também é um pouquinho do espírito aí do super-herói. E a possibilidade que eu vi de poder... só estou falando tudo isso porque o que a Bianca falou é muito importante. Essa possibilidade da gente conseguir dar autonomia, independência, para que as pessoas possam conseguirem se guiar, se colocar no trilho, ver o que é importante, saber se defender, saber como procurar, ter a informação, deixar as pessoas empoderadas, sabe? Com independência, é um sonho. Porque, assim, infelizmente, a maioria dos médicos, com todo mundo que está nessa live, com todo mundo que vai assistir, todos vocês sabem o que eu estou falando. São raros os médicos que você vê que estão dando a vida para a gente quando eles estão nos atendendo. São raros os médicos que nos olham na cara. São raros os médicos que estudam diariamente e que fazem mais do que apenas prescrever um remédio, ou prescrever ou marcar uma cirurgia. Então, assim, esse projeto Pais e Agora, ele é um projeto transformador que quer levar conhecimento, sabedoria para vocês de uma forma extremamente didática, mas ao mesmo tempo muito bem-humorada, com a minha presença da Carol, a da Barriga e depois a do Dudu, com os melhores profissionais do Brasil. Com os melhores profissionais do Brasil. Então, assim, tudo que você precisa saber antes, durante e depois de uma gestação, coisas que vocês nem imaginam, porque nem eu e a Carol nós poderíamos imaginar, e que fazem total importância para que o relacionamento seja genial, para que o bebê seja genial, para que a gente consiga viver esse momento único, que não volta mais atrás, e que a criança vai ao longo de toda a vida, né, doutora Flávia? Isso você pode falar muito bem, a importância que você identificou, porque vocês, mais do que ninguém, ajudaram muito no roteiro e na decupagem de todos os assuntos de todos os médicos, né? A importância, cara, desse curso, como que você vê isso? Você e a Bi? Olha, eu acho assim, como você falou, eu acho que ele é um instrumento de transformação, onde as pessoas elas vão se identificar, como eu falei, né, independente da idade, de onde ela mora, da profissão, ela vai passar pelas mesmas ansiedades, dúvidas, desejos, como todo pai e mãe. E eu acho que esse fato de a gente mostrar de uma maneira coerente, responsável, mas real também, né? De tirar, às vezes, aquele romantismo ou o despreparo que as pessoas, às vezes, têm. Ah, eu vou ser mãe, é tudo bonitinho, não tem nenhum percalço no caminho, não tem dor, não tem noite sem dormir, não tem dúvida. Não, a gente está mostrando com esse projeto o que é, na realidade, isso. E a importância que tem das pessoas se prepararem para esse momento, para viver da melhor forma, da forma, como você falou, uma forma, é um momento único, é um momento que tem que ser, quanto melhor preparado ele for, mais aproveitado, apesar das noites sem dormir, apesar dos medos, das ansiedades, das inseguranças, ele é um momento mágico. E se a gente conseguir entender que isso que todas, até as coisas que não são tão positivas fazem parte do processo, e a pessoa aprender a curtir o processo, né? Não só quando chega o bebê, mas desde o dia que se descobriu grávida, até antes, né? Quando, eu estou planejando o bebê, eu vou começar a montar o quarto, eu vou estar com a expectativa do resultado do exame se eu estou grávida, e assim, curtir o processo até chegar é muito legal. Né? Você curte todos os momentos. E de uma maneira. E, doutora Flávia, só fazendo um parênteses, eu acho que o único cimento que pode colar todos esses pequenos sonhos que fazem parte desse grande sonho, que é trazer alguém para esse mundo, fruto do amor, fruto de uma união, para que
criança vire um adulto, prospere, para quando a gente não estiver mais aqui, a gente tenha significado algo e transformado de alguma maneira, não só a vida dos nossos filhos, como também o mundo. O único cimento que pode colar esse fragmento de pequenos sonhos que se revelam numa única pessoa, no caso dos quíntuplos que a gente vai entrevistar hoje, 5 filhos, né? São vários pequenos sonhos que compõem 5 filhos. No nosso caso, foram vários pequenos sonhos que compõem uma criança, né? O Dudu e o José. Eu acho que esse cimento é a sabedoria, é a informação, é a capacidade que você tem de poder absorver todo o conhecimento do mundo e falar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que me importar, eu sei porque eu vi, porque eu vivenciei através de um curso, de uma aula. Tanto que a gente conversa muito aqui, já falamos com alguns profissionais, que talvez o que a gente está criando seja tão inovador e tão importante que por que não isso não começar por que não começar na escola? Por que não começar na faculdade? Por que não começar? Por que eu tenho que aprender o que é paternidade quando o meu filho volta chorando da maternidade, velho? Por que eu tenho que aprender o que é um E ter o discernimento do que é certo, do que não é. Disso que você falou, e que a Bianca falou, da pessoa ter a capacidade de chegar para o médico ou para o profissional de saúde e questionar se aquilo está certo ou não. Não aceitar tudo que fala de uma maneira passiva, né? De interagir realmente com essa... No momento da mulher, que a gente está tão vulnerável, né? Na gestação e no pós-parto. E isso é super importante. E assim... o que é importante também, que eu acho que vocês abordam bastante também nesse curso, no dia a dia de vocês, como que o casal tem que se preparar? Como não perder isso que vocês falaram em tantas lives, né? Da união em família, do homem e mulher, do homem entender como que a mulher fica depois do parto, de como lidar com o filho mais velho que recebe o irmãozinho. Então, são vários itens que se complementam e que um depende do outro para formar essa engrenagem super maravilhosa que é a família. Então, são vários itens que compõem tudo. E tudo isso tem que ser bem entendido, porque uma falha ou duas nesse processo todo vai acabar atrapalhando assim, a família inteira e todo o núcleo, né? E há não um conflito, mas há um desafio, porque... a mulher e o homem, a identidade do casal muda, a identidade da mulher muda, a autoestima da mulher fica diferente, os hormônios tomam conta não só do corpo, da mente e da alma, mas da casa toda. E a gente precisa entender como lidar com tudo isso, entender o que é isso, né, para que a gente consiga... viver esse momento tão mágico, né? Mas que é o momento mais desafiador, sem dúvida nenhuma, de um casal. Muito desafiador. O legal do nosso curso é que, assim, por mais que a gente tenha explicado e colocado assuntos muito importantes e muito complexos, todos, sem exceção, são explicitados de uma forma muito teórica e muito, ao mesmo tempo, né, que seja fácil de entender a teoria, é mais fácil ainda de se praticar. Porque por mais que as pessoas tenham diferentes condições, estejam em diferentes partes do mundo, do país, por mais que tenham diferentes médicos, são coisas que todos conseguem entender tanto a teoria e mais facilmente aplicar aquilo à rotina do pré-gestacional ou gestação ou no pós-parto, como a gente falou, porque a gente em momento algum colocou coisas assim fora da realidade de ninguém, né? Fora do alcance. São coisas básicas e que no final, e super importantes, somadas, fazem toda a diferença numa boa gestação, né? E tudo concentrado, né, doutora Flávia? Porque... Supra-sumo. E assim, né, com profissionais, sei lá, são de ponta mesmo, que além de profissionais do conhecimento técnico, tem um conhecimento humano, uma experiência com as outras pessoas, de convívio com o outro, de empatia, que eu acho fundamental isso. É como você falou, né, Júlia? Não adianta o médico ele ser bom no trabalho, tecnicamente, mas ele não ter humanidade, ele não ter empatia, ele não olhar como o paciente, né? Ele não olhar para o paciente com um olhar humano. Isso aí eu acho que é fundamental.
né? Você ter essa empatia, que não é uma empatia assim, pro forma, é realmente o se importar com a vida do outro e entender que todo mundo, e que toda ação que a gente faz pode fazer diferença e pode se proliferar, pode se viralizar de uma forma boa, né? A gente tem tantas informações que são inúteis, que são informações bobas, às vezes, que viralizam numa super velocidade, e por que não a gente colocar isso com as coisas boas, com as informações fidedignas, com as informações que realmente trazem bem, né? Que assim, acrescentam a vida das pessoas. E todo mundo tem dúvidas. E a Carol pode dizer bem, você também, né, Júlia? A gravidez do José e o manejo com eles é uma coisa, com o Dudu é outra personalidade, sei lá, outro tipo de experiência. Não, e além de que a mulher já está em outra fase, são irmãos, são da mesma família, mas são fases diferentes da vida da mulher. O corpo, a reação talvez seja diferente, o momento de relação do casal, tudo é diferente, né? Os sentimentos e até assim, as reações físicas podem ser diferentes. Numa gestação, a mulher pode estar super tranquila, na outra ela pode ter uma pressão alta, pode ter que fazer a Carol, repouso. Né, que levou o susto com a glicemia, né? E na outra nem tinha Não é uma receita de bolo. Na primeira gestação, a gente começa a desenvolver a habilidade do pai e a habilidade materna. A gente começa a experienciar isso, a viver isso e a desenvolver isso, que é uma habilidade. Só que a gente vai desenvolvendo isso apagando o incêndio. O tempo inteiro. É um incêndio atrás do outro. Vai aparecendo mato, né? Quando você vê, fez 1 ano, e eu duvido que tenha alguém aqui que o filho tenha feito 1 ano ou 2 e tenha falado assim, que não tenha falado assim, meu Deus, como passou rápido, porque, cara, é só apagando incêndio. Então, o que acontece? Quando chega o segundo filho, o casal já não é aquele casal quando chegou o primeiro filho, ele já é um novo casal. É verdade. E a diferença é que talvez ele realmente tenha iniciado o desenvolvimento da habilidade, mas o que foi legal, assim, porque a gente começou a estudar, né? De fato, estudar com todos os especialistas e tal, foi que o conhecimento, ele realmente, era como se a gente tivesse fazendo algo verdadeiramente sólido dessa vez, sabe? Um tijolo atrás do outro, algo sem pressa. E conduzido por um engenheiro, a obra. Exatamente. Não visto no Google, né? Em como fazer. É isso que a gente vai disponibilizar para todo mundo, mano. Isso é muito top. Vamos falar dos engenheiros que fazem parte dessa obra? Vamos. Então, a gente podia passar para o pessoal entender todas as especialidades que a gente juntou, né, que vão ter essas aulas, como que é o modelinho do curso, né, para eles saberem o que vai ter disponível, que tipo de material, em aula, em coisa ao vivo gravada. Vamos falar um pouquinho de como que a gente fez isso, dos nossos engenheiros. Dos nossos engenheiros da saúde. Vamos falar assim. Vocês querem falar por ordem alfabética? Qual seria... A gente pode falar pela ordem que já está aqui, né? Tem essa Salete. A gente começando pela gente. Da Saletinha Furacão, da Saletinha Furacão. Saletinha Furacão, Saletinha Cachorro Louco, tá aqui. Vulga Doutora Flávia, mais conhecida como Doutora Flávia, mas para os mais íntimos é a Doutora Salete. Quem não conhece, essa é uma história longa que não precisa ser colocada aqui, né? Talvez eu não faça uma live só para isso. Então, a minha parte que a gente conversou, né, Júlia e Carol, foi sobre a parte de beleza, a parte de dermatologia, a parte de estética, tanto na gestação quanto na pós-gestação e na amamentação e depois que amamenta. Então, tudo que pode ser feito de tratamento, que não pode ser feito, as modificações que ocorrem no corpo, no cabelo, que procedimentos podem, o que não pode, que dúvidas, quais são as mudanças mais significativas que acontecem no corpo da mulher, o que a gente pode fazer nas diversas fases da gestação, da amamentação, depois quando parar de amamentar. Falo sobre os principais problemas estéticos de celulite, de estrias, de gordura localizada. Então, foi muito bacana. Da textura, da Exatamente.
verdade. Do Como preparo do preparar o mamilo. Eu sei como preparar o mamilo agora. E eu sei como correr atrás caso haja uma fissura, caso haja uma rachadura, um sangramento. Exatamente. Todo mundo já sabe tudo. E isso é muito legal porque deixa a pessoa. E assim, né? Essa mensagem que tem da mulher se curtir e gostar dela na gestação, não ter aquele desespero. Ah, meu Deus, eu tô grávida, eu tô barriguda, meu marido não vai te achar linda. Não, ele vai achar você linda, maravilhosa, com barriguinha, com celulite, com a estria, porque essa foi uma você preocupação nossa desde o início, né, doutora Flávia? Como que a gente pode fazer um curso que traga a verdadeira autoestima da mulher, né? Porque há um senso comum de que isso se perde um pouco, né? Exato, e assim, é uma cobrança dela mesma e da sociedade, né? De dizer, tem que estar perfeito. Tem mulher que acabou de ter o nenê, já está no primeiro mês pensando em fazer lipoaspiração, em se sentir. Eu digo mais, tem mulher que faz a lipoaspiração já após cesárea. Na cesárea, quer dizer, bota em risco a saúde, tudo. Então, ter esse equilíbrio e daquilo mesmo que eu sempre falo nas minhas consultas também tanto de dermato quanto de nutrologia, assim, de trabalhar, né, a mente, o mindset, o mindfulness, né? O mindfulness é isso, é você curtir cada momento que você está vivendo. Então, você se concentrar naquele momento presente. Então, você está amamentando, você vai curtir a tua amamentação. Sem culpa, sem culpa. Pressa, você está curtindo o momento que você está cuidando do teu filho. Depois está curtindo os poucos momentos de descanso que tem que ter também para cuidar da pele, do cabelo. Então, isso é importante da pessoa falar, da pessoa entender e não ter culpa em viver esse momento plenamente. Então, a minha parte foi bem essa parte de cuidados e de dúvidas, e que tenho certeza que todas as mulheres vão se identificar, e também até para os homens entenderem e respeitarem esse momento da mulher. Né? Não serem insensíveis, não serem assim, até assim, frios, né? De achar, poxa, cobrar uma postura dela, um corpo maravilhoso, perfeito, após ter um filho. O homem que realmente acompanha a gestação da mulher, o amamentar, o pós-parto, ele sabe exatamente o valor que isso tem e vê a beleza muito maior do que qualquer bundinha dura, empinada, qualquer abdômen sarado. Ele vê a mulher no momento mais pleno, um dos momentos mais plenos dela, que é o da maternidade. E entender que não tem disputa desse amor, né? O amor dela como mãe, o amor dela como esposa para ele, como companheira. Então, essa parte estética, de autoimagem, está muito ligada a isso tudo. Né? Você acha que, por exemplo, o teu tema e o tema da Bianca, que já vai falar agora qual foi a parte dela, você acha que vai ser prazeroso e legal que os caras estejam juntos? Você acha que ficou depois assistindo? Quando você assistiu? Porque passa muito isso, né? É bom estar aqui vendo o casal. É legal. As perguntas. É interessante pro cara assim, assistir junto. É isso que eu quero entender. Eu acho que sim. E acho assim, você como homem tinha dúvidas que talvez a Carol não tivesse como mulher. Óbvio, né? Porque para ela, a gente no nosso universo feminino que todo homem tem, que ele quer perguntar e ele não pergunta. E não pergunta. E assim, é interessante o homem entender o papel dele, que não é um super feito se ele vai elogiar a mulher naquele dia. Não, que faz parte do casamento ou da relação e da relação entre o homem e mulher e como filho, está participando desse momento, desse processo todo. Então, eu acho muito legal ele assistir, porque ele vai entender como ele tem que até como ele tem que olhar para a mulher, como ele tem que ter paciência, dizer, tá muito sensível, tá com preguiça, parece que não tem tempo para nada, tá amamentando aqui, não conseguiu nem ir para academia ainda, né? Parar com essas cobranças que incomodam tanto a mulher. Então, sem dúvida, é para ser assistido, sim, com o parceiro, com a pessoa, até como... E às vezes, assim, até aquele casal que está pensando em ser pai, em ser mãe... Aquele casal que está pensando em ser pai... Eles têm que assistir o curso, porque eles têm que saber se eles estão... Você entendeu? Se você tem algum casal que pensa em ser pai, você tem que assistir. Tem que assistir, porque aí ele vai, inclusive, saber se ele está apto para ser pai naquele momento ou se ele precisa aprender mais coisas antes de encarar essa viagem, essa jornada, né? Não só as coisas práticas, né? Mas o próprio egoísmo antes, né? Que tem que deixar de lado o egoísmo do casal, das vontades de viagem, de jantar. Das prioridades, as prioridades. Ficar pronto para abrir mão. Pensando que vai ter filho e vai ficar naquela vidinha que você tinha de noivo. Não dá. A minha avó dizia assim,
quando os meus filhos nasceram. Olha aí, você com os pequenos tiranos. E é verdade. São os pequenos tiranos, porque eles já mudam a vida da gente, da mulher, então. E a experiência do pai, a vivência do pai como pai é diferente da mãe. Porque o pai se sente muito mais pai a partir do momento que ele vê o filho, ou quando está no final da gestação, que ele sente a barriga mexer, que ele consegue vivenciar melhor. A mulher não. Desde o dia que ela pega o exame positivo, a vida já muda. Muda com o enjoo, muda com as restrições, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode se arrumar de tal jeito, depois está barriguda demais para viajar, depois quando tem os filhos, o horário, ela pode tomar banho, o horário que um filho está dormindo, a hora que não está dando de mamar, a gente não é mais dono da vida da gente por um tempo, né? Então a pessoa precisa estar preparada para abrir mão disso, né? Por isso que você ficou tão feliz quando eu saí de casa. Não, não é mentira. Eu fiquei feliz. O Bianquinha. Não, eu fiquei feliz quando ela saiu de casa. O meu quarto virou já um escritório. Eu fiquei feliz, não é porque ela saiu de casa, porque eu morro de saudades dela no meu dia a dia aqui, mas eu fiquei feliz dela ir para ali, para a vida dela, de uma maneira tão preparada. Né? E eu me senti. E eu senti que ela está super bem. Então, acho que o nosso papel como pai e mãe não é melhor do que a gente preparar a pessoa para ser um adulto bacana, para ser uma pessoa preparada para a vida. E eu tenho certeza que nisso eu fui bem com o meu filho e com a minha filha, porque meu filho também já está morando sozinho e a gente se divertiu muitos juntos, né? Mas eu acho que eles seguiram um caminho muito legal. E então eu não fiquei. São muito grudados, né? Nós somos. E eu não fiquei feliz quando elas foram embora, porque eu sou mãe, como dizem os portugueses, mãe galinha. Ô, mãe galinha, fala pra Pintinha. Fala pra Pintinha falar a parte dela no curso que eu achei genial. Foi muito bom, né? A Pintinha, dá pra chamar a gente de Pintinha ou como um seguidor teu falou, as branquelas, né? As branquelas. A branquela vai falar. Nicole Kidman e Scarlett Johansson. Ah, sim. Aí tá bom, né? Estamos bem, assim. Bem, a minha parte, eu sou médica também, né? Fiz nutrologia, que basicamente é o clínico geral da nutrição. Então, dentro da nutrologia, eu fiz a medicina preventiva também. Isso, né? Nutrição materno-infantil, que eu trabalho com meninas, mulheres que querem engravidar, que já estão grávidas, pós-parto e as crianças também. Então, a nossa parte no curso foi basicamente essa instrução não só alimentar, porque a nutrologia, pelo menos na linha que nós seguimos, é uma nutrologia, assim, é uma medicina completa. Então, a mulher da cabeça aos pés. A alimentação, ela está interligada diretamente com tudo. E o contrário também, por exemplo, o intestino, o funcionamento do intestino depende da alimentação e a qualidade da alimentação depende do funcionamento intestinal, né, da absorção de nutrientes, tudo. Então, o papel do intestino, do sono, da atividade física, dos pilares da vida saudável. Todos os pilares, né, do consumo de álcool, do tabagismo, de tudo. Então, a gente falou de uma maneira muito legal e muito prática e fácil de entender sobre todos os pontos do preparo gestacional, do que comer durante a gestação, falei mitos muito, e verdades. Da parte do intestino, como isso está relacionado ao parto natural, que nem a Carol teve. A imunidade, as vitaminas, a suplementação, que é super importante. Então, a gente fez uma coisa muito legal e integrada, tanto para as gestantes como para os pais, entenderem a importância de estudo, né, inserido no contexto junto do acompanhamento com o gineco, que a nutrição e o ginecologista obstetra têm que caminhar de mãos dadas, né? E falei bastante também do papel do pai. Não, falaram bastante, nunca vi, não paravam de falar. Não, do papel do pai, que o pai também tem que começar a se preparar antes da gestação. Porque o material genético vem metade dele. Então, lembra que eu falei da epigenética, do ambiente interferindo, passando no DNA das crianças, né? Então, o pai também tem que se preparar para gerar um filho com uma saúde legal, com material genético bom. O Júlio, até depois, uma hora que a Carol foi amamentar, o Dudu falou, agora eu tenho umas dúvidas, eu vou perguntar.